A gente muda de assunto, fala sobre a guerra na Ucrânia. Uma grande quantidade de documentos secretos dos Estados Unidos sobre a guerra foi parar em um fórum de discussão de jogadores de videogame. Luiz Kawaguchi está com a gente, vai contar como isso aconteceu e qual o impacto disso na guerra de informações. Boa noite, Kawaguchi. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. Realmente é chocante, talvez até inacreditável, como que uma informação tão importante que fala sobre detalhes aí da operação de guerra da Ucrânia foi parar num fórum de videogames na chamada Deep Web. Ou seja, são fóruns de discussão que não são monitoráveis. Então não se sabe exatamente qual que foi a fonte dessa informação ainda, não se sabe qual foi o primeiro fórum em que ela apareceu, porque isso rapidamente começou a ser deletado, mas pessoas comuns tiveram acesso a documentos considerados super secretos dos Estados Unidos. Aparentemente, isso primeiro surgiu de uma forma bastante prosaica, em que um dos frequentadores do fórum estava tentando ganhar uma discussão com outro frequentador, porque eles provavelmente estavam falando quem estava ganhando na guerra, né? Dentro daquela política bastante questionável aí de se fazer uma espécie de torcida para quem está ganhando, e aí ele usou para dizer quantas pessoas teriam, quantos combatentes russos morreram e quantos combatentes ucranianos morreram. Esse relatório diz que coloca em 223 mil russos e cerca de 130 mil ucranianos. Mas logo que esses documentos começaram a vazar, esses números foram alterados aí de acordo com a fonte que repassava esses documentos. Então, para favorecer tanto um lado quanto o outro. Mas algumas fontes do Pentágono disseram que boa parte desses documentos aí eram reais. E agora os Estados Unidos estão tentando descobrir como que se vazaram, como que esses documentos foram vazados e provavelmente processar a fonte de quem vazou esses documentos, segundo a lei de espionagem americana, ou seja, pode receber aí duras penas de prisão. E esses documentos trouxeram aí informações muito importantes da guerra, como, por exemplo, o número de novas brigadas, cerca de 10 novas brigadas ucranianas que estariam sendo preparadas para uma grande contraofensiva, a taxa de chegada de armamento do Ocidente para a Ucrânia e um detalhamento muito grande dos veículos blindados que são usados em cada uma dessas brigadas que vão ser usadas nesse ataque. A gente não dá para saber exatamente quem que vazou isso. Pode ter sido a Rússia que descobriu esses documentos, conseguiu obter esses documentos e colocou na chamada Deep Web para tentar enfraquecer os Estados Unidos na guerra de informação, porque diversas informações negativas foram divulgadas dos Estados Unidos, inclusive até algumas conversas em que eles achavam que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estava sendo muito brando com os russos, ou seja, para causar uma saia justa diplomática, ou mesmo pode ter sido os próprios americanos que vazaram isso para tentar confundir os russos em relação a essa contraofensiva ucraniana. Por enquanto, não dá para a gente saber a quem favorece isso mais e quem que vazou esses documentos. Esse documento sugere também, né, Kawaguchi, que há forças especiais britânicas e americanas operando dentro da Ucrânia, né? E isso contrasta com o discurso desses países que diziam até aqui que as tropas não participavam diretamente da guerra, né? Em que é que isso pode implicar? Quais as implicações disso? Exatamente, eu acho que você pegou num ponto muito importante, Brown, que é, desde o início da guerra, os Estados Unidos e os seus aliados, eles têm relutado em falar que as suas forças estariam dentro da Ucrânia, até para não caracterizar um conflito direto entre, por exemplo, os Estados Unidos contra a Rússia. Então eles falam, não temos os nossos militares na Ucrânia, estamos apenas enviando recursos e armas. Mas eu estive lá desde o início dessa guerra e a gente via, era muito comum ver estrangeiros lutando lá ao lado da Ucrânia.
Então isso não tinha sido comprovado até agora, mas era bastante evidente. Eu mesmo tive contato com soldados não, na verdade, oficiais, especialistas de outras nações europeias, e eles estavam lá para ensinar os ucranianos a utilizar armamento, eles estavam fazendo bombas, eles estavam fazendo os chamados explosivos improvisados, né, os IEDs que se fala, estavam ensinando os ucranianos a colocar esses explosivos improvisados em drones e lançar esses drones contra blindados russos. Então não me surpreende que agora a oficialização de que havia sim, ou há sim, tropas de forças especiais estrangeiras. A gente está falando aí de, segundo esses vazamentos, 50 operadores de forças especiais britânicos, 17 da Letônia, 14 dos Estados Unidos, pelo menos um da Holanda, outros 12 ou 14 aqui da França também. Então não é, isso claro que isso é uma fotografia, isso muda constantemente, mas não surpreende. De fato, essas tropas estão lá desde o início da guerra, esses vazamentos só vêm a comprovar isso, mas não significa que eles estejam mudando o destino da guerra. Se a gente pegar essa guerra da Ucrânia, você tem dezenas de milhares de combatentes combatendo ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar esse número que está no relatório, não chega a 100 operadores de forças especiais, 100 em um universo de dezenas de milhares, chegando até centenas de milhares. A gente não tem mais de uma centena de milhares, claro. Você não tem como dizer que essas tropas estão fazendo a diferença no campo de batalha. Elas estão ajudando, elas devem estar ensinando os ucranianos a usar armas sofisticadas, a usar armas da Aliança Militar Ocidental, mas não que isso tenha, essas pessoas em si, essas 100 pessoas não mudaram o equilíbrio da guerra. E os documentos também listam o Egito como um possível fornecedor de armas da Rússia e a Coreia do Sul, por outro lado, como fornecedora da Ucrânia. Como é que a gente pode interpretar essas informações, Kawaguchi? É isso que essas informações tão diferentes que dão aí até mais uma sensação de que talvez esses documentos sejam verdadeiros e não fabricados, porque eles não ajudam alguém em específico. Quando a gente pega o Egito, por exemplo, os Estados Unidos teriam monitorado o governo do Egito, do governo Sisi, e eles falam, não, vamos dar 40 mil mísseis para a Rússia para a gente pagar um favor que a Rússia nos fez. Aí não se sabe exatamente que favor que foi esse, teria sido aí ligado à exportação, à importação do Egito, importação de grãos, mas não dá para saber com certeza que favor que é esse que o Egito está pagando para a Rússia. E também a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tentando mandar armas para a Ucrânia, não sabe como mandar, tem medo de mandar direto para os Estados Unidos para ser envolvido aí nesse conflito, aí manda para a Polônia e fala, a Polônia que se vire aí, que coloque aqui dentro do território ucraniano essas armas. A gente sabe que a Polônia é um dos maiores aliados da Ucrânia, não deve ter titubeado na hora de mandar essas armas lá para dentro. Mas o envolvimento da Coreia do Sul não era uma coisa que estava evidente, e agora com esses vazamentos ela acaba sendo colocada aí sob os holofotes. Então é muito cedo para a gente dizer da onde que esses documentos vazaram, se eles beneficiam alguém, mas com certeza aí, se não foi um vazamento ocasional. Aproveito para convidar aí os telespectadores, quem quiser acompanhar esse assunto, estou cobrindo ele nas minhas redes sociais, que é @CauaRepórter, lá no Instagram e no TikTok. Boa, dado o recado. Luiz Kawaguchi, valeu, obrigado pela participação. Uma boa noite, Kawaguchi, até mais. Obrigado, boa noite.